O assunto de hoje é os 3 passos para o dentista se destacar da concorrência. E hoje nós vamos conversar sobre um dos atalhos, um dos pontos importantes para o dentista chegar onde ele quer, chegar ao sucesso profissional, a ser bem-sucedido. E quando eu falo sucesso profissional, né, essa palavra sucesso está um pouco batida, está um pouco over utilizada, né, muito utilizada, mas o sucesso na odontologia, na minha visão, eu que estou há 25 anos nesse mercado da odontologia, aí, na luta ali do dia a dia, sucesso é a realização dos seus objetivos. Então, a realização daquilo que você sonhou quando se formou, ou a realização daquilo que você tem como objetivos, porque os nossos objetivos vão mudando no decorrer da nossa vida profissional é a mesma coisa, não é? Então, vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma forma de alcançar o seu 25 em 1, esse faturamento de 25 mil no mês por equipe no seu consultório, na sua clínica. Se você é um dentista e não tem ainda esse faturamento, é importante a gente conversar sobre o ponto que eu vou colocar aqui, que é se destacar da concorrência. Primeiro, o que é a concorrência? Primeiro vamos colocar aqui o que é a concorrência e depois como é que a grande maioria dos dentistas, eu posso intuir que 95% dos dentistas agem dessa forma. Então vamos lá. Primeiro, o que é a concorrência para o cirurgião dentista? A concorrência para o dentista não é o outro colega. E muitas vezes é dessa forma que o dentista enxerga a sua concorrência. Mas Carla, como assim? Eu estou no meu consultório, eu vejo vários relatos, né, de dentistas a esse respeito. Eu estou no meu consultório aqui, estava indo tudo bem, de repente abriu uma franquia aqui do meu lado e os meus pacientes não voltaram mais, perdi vários pacientes. Então eu escuto muito isso dos dentistas. Carla, são as clínicas, são as franquias que estão acabando com o meu negócio. Então esse é um ponto. Quem será que é a sua concorrência? Na verdade, não é o outro dentista. Na verdade, nem todos os pacientes que entram no seu consultório ou na sua clínica, que sentam ali na sua cadeira, foram buscar preço, né? Foram fazer uma consulta, buscar valores de tratamento em outro lugar antes. E nem todos vão depois fazer ali uma pesquisa de preço. Alguns pacientes fazem isso, mas não é a maioria. Eu sei disso por experiência própria. Então, será que a clínica, será que a franquia, será que é seu concorrente? Será que você está perdendo o paciente para ele? Na verdade, não. Na verdade, muito provavelmente você está perdendo o paciente para outros concorrentes. É para o celular novo, é para o carro novo, é por uma roupa ou uma bolsa nova. Então, esses são os seus concorrentes. São os bens de consumo que enchem os olhos das pessoas. Por quê? Porque isso dá prazer para a pessoa consumir, para ela gastar com aquele produto. Para ela é algo positivo, ela tem um sentimento positivo. Na maioria das vezes, mais positivo do que investir num tratamento odontológico. Tá? Então, primeiro ponto, quem é o seu concorrente? Na verdade. Então pare e pensa. Eu tenho alunos que quando entram para o meu método dentista referência falam: Carla, eu tô com poucos pacientes, meus pacientes só estão caindo porque abriu clínica, abriu franquia. Aqui na minha cidade já tem 4, 5 franquias, cidade pequena. Eu não sei o que fazer. E pensam que perdem os seus pacientes para as franquias porque elas cobram menos. Por causa do preço, por causa do valor do tratamento. Então a gente vai conversar sobre isso aqui, tá bom? Então vamos lá, quem é a concorrência? Esse é um ponto. Segundo, realmente tem muito dentista no Brasil. Isso é inegável. Acredito que, de acordo com a última pesquisa que eu vi,
são 20% de todos os dentistas do mundo localizados aqui no nosso país, aqui no Brasil. E tem regiões aqui, como a região onde eu estou, que eu estou aqui em Campinas, na região sudeste do Brasil, que é mais concorrida do Brasil inteiro. Ou seja, tem uma concentração muito maior de cirurgiões dentistas proporcionalmente aí à população de cada cidade. Campinas, inclusive, é uma das mais competitivas nesse número, nesse quesito de número de habitantes por cirurgião dentista. E aí é que é fundamental se destacar da concorrência, que é o assunto de hoje, porque senão o dentista que não se destaca não tem um lugar no nosso mercado hoje. Eu não vejo, principalmente daqui para frente, eu não vejo um outro caminho para o crescimento sólido, consistente, do que a diferenciação. Então a gente vai conversar aqui. Bom, vamos lá. Qual que é o jeito errado do dentista pensar na concorrência? Tá? Então vamos colocar aqui um erro gritante, achar que porque abriu uma franquia, porque abriu uma clínica, ele vai precisar baixar o preço dele de tabela. Né? Esse é um jeito errado, ficar reclamando, ficar culpando a concorrência por conta do faturamento baixo dele, por conta da queda de número de pacientes. Então esse é um erro muito comum entre os dentistas. Não, Carla, mas como assim? Eu era sozinho aqui na cidade, agora tem concorrência. É claro que quanto mais dentistas tiver na sua cidade, mais opções os pacientes vão ter, mais opção de escolha ele vai ter. Então, se ele precisa de um tratamento ortodôntico, se ele está buscando isso, antes tinha só você de ortodontista na cidade, ele não tinha escolha. E se agora tem 3, ele vai escolher, pode ser que ele não escolha você, já vá direto num outro dentista. Então, é claro que quanto mais cirurgiões dentistas, clínicas, consultórios tiver na cidade, mais opção para a população. Aí é que entra a importância de saber trabalhar bem no seu consultório, não só a parte técnica, de entender o que é que vai fazer você atrair mais pacientes para o seu atendimento. Um dos pontos importantíssimos aqui é divulgação. Se antes era só você na cidade, não precisava de divulgação. Quem precisasse de dentista já saberia que é só você que tem. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas chegavam até o seu consultório, por indicação, enfim. Agora, com mais opções, aí é preciso que você apareça para as pessoas, para elas te escolherem primeiro. Como eu disse, é a minoria dos pacientes que faz pesquisa de preço. Se ele for no seu consultório e gostar do seu atendimento e o preço, o valor do tratamento for acessível a ele, ele vai fazer com você. Não vai ficar pulando de galho em galho ali para fazer uma pesquisa de preço. Tá? Só que para isso é preciso estruturar o seu atendimento. Né? É preciso principalmente se destacar aqui dos outros. Quando você é visto como alguém diferente, diferenciado, você é muito provavelmente escolhido. E aí, como é que eu descobri isso na minha história? Tá? Então, eu sou Carla Alvarenga, eu sou formada já há 25 anos, me formei na Unicamp. E como é que eu olhava para a concorrência? Logo que eu me formei, eu já abri o meu consultório, era pequenininho, simplesinho, e eu nem pensava em concorrência, eu só pensava em atender os meus pacientes ali. Estava feliz da vida, achando que os pacientes fossem chegar, né? E eu fosse ter um crescimento ali, eu entendia que existe uma curva de crescimento, que o meu crescimento fosse ser gradativo, lento, mas gradativo, era essa a minha expectativa. Só que os anos foram passando e não foi isso que aconteceu. Então, depois de uns 7 anos por aí, 7 anos de formada, eu com o meu consultório, pequenininho, simplesinho, mas tudo novo ali, com alguns pacientes na agenda, eu pagava ali as contas do consultório, eu empatava ali. Depois de uns 7, 8 anos,
que aconteceu? Meu marido perdeu o emprego, né? Ele era quem sustentava a nossa casa, porque o dinheiro que eu recebia ali no consultório, o meu faturamento do consultório não levava nada para casa, ficava ali. Ficava para pagar aluguel, pagar dental, pagar funcionário, eu já tinha uma funcionária na época. Ficava tudo ali, cursos, enfim. E o meu marido, engenheiro na época, engenheiro de produção, tinha um emprego e era com o salário dele que a gente vivia. Só que depois de 8 anos, mais ou menos 8 anos aí, de formada, a gente já tinha 2 filhas pequenininhas. O que aconteceu? Meu marido perdeu o emprego, olha só. E aí foi aquele desespero, assim, a casa caiu, né? E aí eu decidi, falei, bom, o que a gente tem agora? Ou ele corre atrás de um outro emprego, ou a gente trabalha juntos para crescer o meu consultório. Eu já tinha um negócio funcionando, só não dava lucro, né? Mas eu já era especialista, já tinha especialização em odontopediatria. Eu estava fazendo na época ortodontia, estava fazendo no meio da especialização, né? Um custo caro, né? Um curso caro e um custo alto, né? Uma especialização, mas eu sabia que aquilo ia me ajudar a crescer também. Só que eu não sabia como, não sabia o que fazer. E aí foi que eu comecei a olhar para a concorrência. A partir do momento que eu decidi que eu tinha que crescer, eu não tinha outra saída, não tinha outra escolha e eu não queria, né? Eu não queria abandonar a odontologia, porque ou eu ia para um lado ou eu ia para o outro. Se o meu marido arrumasse um emprego fora de Campinas, eu ia ter que largar meu consultório. Isso acontece com muitas mulheres, né? Tem que acompanhar o marido, e tinha 2 filhas, não tinha como ficar separada dele, não queria. Ou então eu dedicava tudo no meu consultório, tinha que dar certo, e era um consultório pequeno ainda. Ok. Então, como é que eu comecei a olhar a concorrência? Primeiro, foi a partir desse momento. Segundo, eu fui entender o que é que estava acontecendo fora do meu consultório. Porque esse é um problema também muito grande do dentista. Ele é um solitário, é sozinho, está sempre sozinho dentro do seu consultório ou até dentro da sua clínica, mesmo tendo funcionário, mesmo trabalhando com outros dentistas, ele é sozinho, é um solitário. E aí eu resolvi olhar para fora. Então eu precisava olhar como é que estava o mercado aqui da odontologia, como é que estava a concorrência, como estavam os outros consultórios aqui na minha cidade, para eu entender aonde eu estava posicionada e o que eu iria desenvolver dali para frente. Como é que eu gostaria de trabalhar, como eu poderia crescer. Eu não fazia ideia, gente, não fazia ideia de nada de divulgação, de marketing, de gestão, não sabia nada. Tinha assistido uma palestra ou outra aqui, ali e tal, mas nunca tinha colocado nada em prática, de verdade, com seriedade, com objetivo. Na verdade, eu não tinha um objetivo claro, não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia nem o que era possível na época. E aí eu fui conhecer a concorrência. Tá? E o que a gente fez? A gente foi conhecer o atendimento dentro dos consultórios, dentro das clínicas. Eu precisava entender como é que eu poderia ser vista como uma dentista diferenciada. Então, intuitivamente ali, sem saber muito o direito que eu estava fazendo, eu já estava buscando um caminho para diferenciação. E por isso que eu vou falar aqui hoje sobre quais são os 3 passos para você que é dentista ou você que tem uma clínica se diferenciar, se destacar da concorrência. Então eu fui buscar conhecer. Conhecer como, Carla? Conhecer o atendimento telefônico, conhecer o dentista, como é que o dentista atendia dentro da sala clínica. Eu fui conhecer, né? Por quê? Porque eu queria saber como estava ali o meu entorno, que tipo de atendimento os pacientes estavam tendo e como é que eu poderia ser melhor, como é que eu poderia fazer melhor, tá? Então, vamos lá. Falando em concorrência aqui, né? Falando em concorrência, eu tenho um aluno, tô lembrando aqui de um caso.
que ele falou assim para mim, assim que ele se tornou meu aluno. Ele falou: Carla, meu problema aqui é que abriram clínicas e franquias aqui no meu entorno, né? A minha cidade é pequena, antes tinha pouca gente atendendo, agora tem clínicas e tem franquias. O que eu faço? E aí eu falei justamente isso para ele. Eu falei: vai conhecer como é que eles atendem, qual é o atendimento, como é o atendimento, como é que aquele dentista propõe um tratamento, como é que ele oferece, como é que o dentista oferece um tratamento para o paciente, como é que é a consulta de fechamento, que é a venda. Vai ver como é a sua concorrência e o que é que você pode fazer diferente. Porque eu ensino os meus alunos a fecharem mais tratamentos com valores mais altos. E o problema desse aluno é que ele não conseguia fechar tratamentos completos de reabilitação oral. O paciente sempre falava para ele: tá caro, doutor, tá caro, não vou fazer porque com esse dinheiro eu posso trocar de carro. E aí ele não sabia mais o que fazer, não tinha mais argumentos e acabava perdendo o paciente. Ou fechando só uma extração, por exemplo, ou só uma restauração, enfim. E aí ele foi conhecer a concorrência e ele viu que ele poderia, ali com o que é ensinado por mim lá no meu curso online, principalmente em relação, no caso dele, a fechar mais tratamentos, a fazer uma consulta eficiente, que trouxesse um sentimento de necessidade do paciente, de urgência pelo tratamento, aí ele começou a fechar mais tratamentos com valores mais altos e alcançou o seu 25 em 1, que é um faturamento de R$25 mil no mês, por equipe no seu consultório. Então, quando ele olhou para fora, quando ele viu como era o atendimento lá fora, comparou com o dele e entendeu que ele poderia fazer melhor, que poderia fazer muito melhor, foi lá, aprendeu e colocou em ação, colocou em prática e foi treinando, fez uma consulta, outra, até que começou a fechar tratamentos de alto valor. Ele aumentou o faturamento dele e ele começou a se destacar da concorrência. Por quê? Porque ele começou a estruturar a consulta dele dentro do consultório. E quando eu falo em se destacar da concorrência, isso envolve vários aspectos, né? Vários aspectos, desde como o dentista conversa com o paciente, qual é o relacionamento, a conexão que ele gera ali com o seu paciente. Isso pode ser um diferencial. Como oferece, como é a sua consulta de fechamento ali na hora da venda. Se ele sabe negociar ali formas de pagamento. Como é o atendimento da sua recepcionista no telefone. Então, são vários pontos de contato do seu paciente com você. São vários pontos, uma recepção bem montada, pensada para o seu público, para o seu paciente, e não uma recepção para qualquer pessoa que entrar. Isso tudo vai diferenciar você da concorrência. Antes de falar dos 3 passos, já vou falar aqui logo dos 3 passos para o dentista se diferenciar da concorrência. Eu quero falar aqui sobre as 3 formas, né? Eu quero falar aqui que existem 3 formas de você se posicionar no mercado. Existem 3 formas do dentista se posicionar no mercado da odontologia. Quais são? Preço, ou seja, disputar por preço baixo, né? E aí cair na guerra de preço, mas é um posicionamento e a gente pode pensar que tem muitas clínicas que trabalham assim e que possivelmente são lucrativas. Custo-benefício, ou seja, você tem um valor de tabela ok, acessível ao seu paciente, tem um pouquinho de diferencial aqui, o custo-benefício é bom para o seu paciente, mas você não está mergulhado ali no mais barato, não, tá? Então tem o custo-benefício e tem a diferenciação. E aí você é visto como uma referência.
você é visto como uma autoridade no assunto. Você é visto como alguém diferente. E sempre vamos colocar aqui, frisar bastante, frisar bem, da percepção do seu paciente ou do seu cliente em relação a você. Se diferenciar da concorrência é pelo olhar do cliente e não é pelo seu. Então não adianta você falar assim para mim, Carla, mas eu tenho um diferencial, é o meu atendimento. O meu atendimento é humanizado, eu sou super carinhosa com os pacientes, esse é o meu diferencial principal. E aí eu volto à pergunta, será que os seus pacientes estão vendo dessa forma? Será que eles também enxergam que esse é o seu diferencial ou não? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o dentista acha que tem um grande diferencial e isso não é percebido pelo seu paciente. Para ele, você não é diferente, você é igual a outro ortodontista, por exemplo. Então, quando o dentista fala, mas eu tenho cursos, eu fiz um curso de harmonização lá em Harvard. Tudo bem, mas ok, que bom, muito provavelmente você é uma excelente dentista em harmonização. Porém, para isso ser um diferencial e você poder cobrar mais, você ser visto como uma referência, uma autoridade, ser mais valorizada, é preciso que o seu paciente enxergue isso como um diferencial. Será que para ele um curso de harmonização em Harvard quer dizer que você é muito melhor do que os outros que fazem curso de harmonização aqui no Brasil? Será? E como é que você comunica isso? Porque ele pode até achar, mas será que ele sabe que você fez esse curso? E o que você aprendeu, que solução para a vida dele esse curso trouxe? Se ele não tem essa percepção, ele não vai enxergar você como um profissional diferenciado. E aí não vai valorizar o seu trabalho como você gostaria. Então a diferenciação é sempre do olhar do paciente para você e não o contrário. O dentista muitas vezes acredita que fazendo cursos e mais cursos ele vai se diferenciar. Não, ele se diferencia na solução que ele leva para o seu paciente. E o paciente precisa perceber isso. Como, Carla, perceber isso? Através de divulgação, através de toda a comunicação dentro do seu consultório, através da sua consulta, planejar uma consulta, exatamente o que vai falar para o seu paciente, o que você vai mostrar, como você vai conduzir essa consulta, que elementos, que princípios você coloca ali na sua comunicação. Isso é que vai valorizar o seu atendimento. E olha, e tudo isso que eu estou falando aqui é antes de realizar o tratamento. Tudo isso aqui é antes, tudo isso vem antes. Por quê? O tratamento em si, a técnica ortodôntica, a técnica de harmonização, vem só lá no final. Quando o dentista já fechou o tratamento, quando o paciente já disse o sim, quando o paciente já concordou, quando o paciente já confiou. Porque o que você precisa gerar é confiança. Desde o primeiro contato que o paciente tem com você, ou através de uma indicação, ou através de uma divulgação. Lá no comecinho, é preciso, fundamental, que você gere algum tipo de confiança, uma confiança inicial, para que o paciente queira, para que o seu futuro cliente queira agendar uma consulta com você, para que ele tome esse passo com você. E aí vamos lá. Os 3 passos são, primeiro, conhecer a concorrência. Foi o que eu fiz lá atrás. Conhece quem está aí em volta de você. Principalmente, se você estiver numa cidade grande, quem está ali no seu bairro. Principalmente quem está próximo de você. Se for uma cidade pequenininha, é praticamente na cidade toda. Não tem isso de... A concorrência não é só ali no bairro, é em toda a cidade. Mas um ponto importante.
Quem é que compete comigo no paciente? Quem é realmente o meu concorrente direto? Então, antes de você se diferenciar, você tem uma concorrência aqui. Se você está se igualando aos dentistas em torno de você, ao seu redor, então ele ainda é seu concorrente. E a gente está falando aqui sobre como se destacar dele, como se diferenciar dele, como sair disso. E não se preocupar mais com a concorrência. E não ter que ficar mais olhando em volta o que é que um ou outro está fazendo. Então, primeiro, vai conhecer a concorrência. Quem é a sua concorrência? A sua concorrência é o dentista ou a clínica que atende o mesmo público que você. Então, presta bem atenção. Não adianta você comparar o seu atendimento, a sua tabela de preços, a sua realidade. Não adianta você comparar a sua realidade com a realidade de uma clínica, por exemplo, que atende um outro público. Se você atende o público C e D e você vai se comparar com um consultório ou uma clínica que atende público AB, é outro tipo de atendimento, é outra tabela de valores e tem que ser. Então, é preciso entender qual é o público que essa clínica está atraindo. Ou pode ser o contrário. Carla abriu uma clínica popular. Clínica popular atende o público D, C e D, mas mais ainda até o D. E você quer atrair para o seu atendimento um público A, AB. Então, você vai olhar para aquela clínica e se comparar com ela? Não. Senão, você vai achar que você precisa baixar o seu valor. Atendimentos em clínicas que atendem público C e D são atendimentos de alto fluxo, precisa ter fluxo de pacientes. Costumam ser clínicas que focam ou no custo-benefício ou no preço baixo. E se você quer diferenciação, o atendimento é completamente diferente. A maneira de você trabalhar dentro do consultório é completamente diferente. Então, não olhe para a concorrência simplesmente considerando que uma clínica ou uma franquia é o seu concorrente. Entenda qual é o seu público. Se você olhar para algumas divulgações dessas clínicas, você já vai entender qual é o público que elas querem atrair. Agora, se for o mesmo público que você, aí vá conhecer como é o atendimento, né? Para você ser melhor. E sempre olhando para o seu consultório, para a sua clínica, para o seu atendimento de forma crítica. Eu estou falando aqui de mudança, eu estou falando aqui de se diferenciar, de agir, de ter atitude. E atitude só vai acontecer se você olhar para dentro do seu consultório e perceber que você precisa melhorar sim. Eu aqui preciso melhorar todos os dias. A nossa busca nas nossas clínicas é a melhora diária. Eu sempre olho para os nossos processos, para tudo que a gente faz, desde uma divulgação até treinamento de funcionárias, treinamento de dentistas, com um olhar, como é que eu posso melhorar o meu resultado? Aonde eu vou melhorar agora? Isso não tem fim. E é assim em qualquer negócio, tá? Não é porque é dentista, não. Qualquer negócio, no varejo, em qualquer área, em qualquer mercado da nossa economia. Então, como é que você pode melhorar buscando a diferenciação, se é esse modelo de negócio que você quer focar, né? Se você não quer ter um consultório, uma clínica de custo-benefício e também não quer de preço baixo, se você quer ser diferenciado, e é isso que eu ensino no método Dentista Referência. Eu criei um método para isso, baseado aqui nos meus 25 anos de estrada. Então, é preciso olhar para dentro e entender, ter autocrítica. Onde é que eu preciso melhorar? E olhar para fora, para quem já faz esse tipo de atendimento, que atende o mesmo público que você, principalmente para clínicas e franquias que têm gestão, que têm marketing, ou pelo menos se supõe que deveriam ter, você olhar ali e entender o que eles fazem de bom e que eu posso trazer para o meu atendimento. O que lá é melhor do que aqui?
Será que o atendimento ali no telefone, no WhatsApp, é bom? É melhor que o meu? Como é que a minha recepcionista está atendendo o telefone? Liga no seu consultório, pede para um parente, para um amigo ligar ali no seu consultório e tentar agendar uma consulta. E grava aquilo, alguma coisa assim. Ou mandar uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido aí para você testar, né? Para você criar ali um cliente oculto, entender como é que está o seu atendimento. Será que está bom? E aí, quando você olha para a concorrência, para trazer o que tem de bom lá e melhorar o que você faz, e para entender o que tem de ruim lá, e você potencializar aquilo que você é melhor, aí você começa a se destacar. É um primeiro passo. Então, conheça, entenda o que está acontecendo no seu entorno. Saia do casulo do seu consultório. Olhe para fora. Senão, você não cresce. Então, esse é um passo importantíssimo. O segundo passo é divulgar aquilo que você oferece, só que de uma forma diferenciada. Carla, eu sei que eu preciso divulgar o que eu faço, eu sou ortodontista e, enfim, eu estou vendo ali as clínicas e franquias chegarem, e eu sei que eu preciso divulgar, mas o que é que eu faço? O que é que eu faço para as pessoas me encontrarem? Um primeiro erro do dentista nessa questão de divulgação é não entender nada de divulgação e já ir fazendo alguma coisa intuitivamente. Sei lá, vamos colocar aqui um exemplo, redes sociais. Eu estou aqui nas mídias sociais, YouTube é uma mídia, não é uma rede social, estou aqui nas mídias sociais. E o dentista se arrisca a entrar nas redes sociais, que na maioria das vezes é Instagram, hoje é muito Instagram, Facebook ainda é uma ótima rede social, sim, né? E aí tem as novas, TikTok, enfim. E vai lá sem saber como divulgar aquilo que faz, sem saber divulgar o seu serviço. Divulgar de forma diferenciada, primeiro, é preciso aprender a divulgar. É preciso primeiro aprender como se destacar da concorrência em relação à divulgação. A gerar conteúdos que têm valor. O que é diferenciação na divulgação? Uma coisa é o dentista ir para a rede social e simplesmente ficar ali panfletando nas redes sociais. Panfletando. Né? E aí o que é panfletar? É só fazer post convidando para agendamento. Convida para agendamento. Põe lá o número do WhatsApp. Fazemos clareamento, ortodontia, implantes e próteses. Agende agora a sua consulta. E aí às vezes põe só uma frasezinha ali. O sorriso é a curva mais bonita do seu corpo. Enfim, qualquer coisa assim. E acha que está fazendo marketing digital. Mas na real não está. Está fazendo panfleto nas redes sociais. E isso não traz resultado nenhum. Eu costumo comparar isso, né? Quem faz só esse tipo de post acha que está abafando ali nas redes sociais, que nem tem curtidas quase, não tem resultado. Eu comparo, faço uma analogia com um homem, né, que está querendo uma namorada, está procurando um compromisso aí, uma namorada, um relacionamento mais sério. E aí ele vai lá num barzinho e para a primeira mulher que ele vê ali, ele já faz a proposta. Quer namorar comigo? Ela se assusta, diz não, e aí ele vai para a seguinte, na outra mesa. Você quer namorar comigo? E assim ele vai. E vai recebendo não, até que de repente mulher que esteja talvez desesperada ali, né, para arrumar um namorado, talvez aceite a proposta. Isso não funciona, isso não tem bom resultado. Por quê? Porque aquele rapaz, aquele homem, ele não gerou valor antes. Ele não conversou antes. Ele não buscou se conectar antes. Então, que tipo de relacionamento ele vai conseguir ali? Será que vai conseguir alguma coisa duradoura? Tem bem minhas dúvidas. E a resposta positiva vai demorar bastante para acontecer.
de alguém que realmente queira um compromisso, que pode dizer sim naquele momento e depois desistir. Aí vai conhecer melhor o rapaz e fala, não, não é para mim. Isso acontece também na sua divulgação. Então, como é que você está fazendo essa divulgação? Você que está tentando fazer, que está buscando, sem ter realmente conhecimento sobre isso. Eu já tive vários alunos que, quando se tornaram meus alunos, estavam já nas redes sociais. E aí, sem resultado. Carla, não tenho resultado. Ok, só que aprenderam a se diferenciar na divulgação. É fazer uma divulgação que gere valor, que agregue valor. É dar uma informação que as pessoas aprendam alguma coisa, que as pessoas precisam daquilo, que precisavam ouvir aquilo num vídeo, ou que precisavam ler aquilo que ajudou de alguma forma. E quando eu falo uma informação que agrega valor, eu não estou falando de ensinar, por exemplo, técnica de escovação na internet. Será que isso tem valor? Será que as pessoas já não acham que sabem fazer ali uma higienização bucal? Elas podem até não saber. Eu concordo que muitas fazem de forma equivocada. Mas será que elas não pensam já que sabem? Nossa, mas eu escovo dente desde criança. Minha vida inteira escovando dente 2, 3, 4 vezes ao dia. Eu não vou parar para assistir um vídeo de uma dentista que está ensinando a escovar dente. E eu vejo muito isso nas redes sociais. Só que, às vezes, é um dentista que é ortodontista, por exemplo. E aí eu entro na bio lá do Instagram, só por curiosidade, para entender qual a área de atuação daquele dentista. O que é que ele deveria estar divulgando, ao invés de divulgar a técnica de escovação? E se é um ortodontista, se é um profissional de reabilitação oral, o que é que está fazendo ali na rede social, ensinando técnica de escovação? Não que isso não seja importante, é claro que é. É a prevenção, né? Prevenção de problemas maiores, eu sei muito bem disso. Porém, a gente está falando de divulgação, a gente está falando de atrair a atenção, de gerar conexão. Para você gerar conexão, atrair a atenção de alguém nas redes sociais, é preciso falar sobre algo, falar ou escrever, enfim, não importa o formato, de algo que seja interessante, que as pessoas estejam buscando. É importante falar sobre soluções para problemas possíveis que aquelas pessoas estejam enfrentando hoje. Como, por exemplo, dificuldade de mastigar um alimento, dores, então dores de cabeça, cefaleia, dores no pescoço, na nuca, de onde pode estar vindo isso. Então, são problemas mais específicos, concordo que daí você vai mais direto num problema, então você vai atacar um problema que uma pessoa pode ter que a outra pode não ter. Então esse é um outro erro muito comum entre os dentistas que estão principalmente nas redes sociais. É querer falar com todo mundo. Sempre que você quer falar com todo mundo, atingir todo mundo, você não fala com ninguém especificamente. Tem pouca resposta. Por quê? Porque a pessoa do lado de lá não sente que você está falando com ela. E esse precisa ser o objetivo principal nas redes sociais. É rede social. Quem está vendo a sua publicação precisa entender, puxa, essa doutora ou esse doutor entende o que eu estou passando. Eu tô passando por isso está acontecendo comigo. Olha só. E ela está falando sobre isso, está falando da solução. Puxa, acho que eu vou agendar uma consulta, eu vou saber mais. Eu preciso, ela me entende. E aqui eu estou falando de redes sociais, tá? Isso serve para qualquer mídia que você vá usar. Só que é preciso trabalhar de maneira assertiva, saber como trabalhar cada um desses canais. Ah, Carla, mas então eu vou contratar uma agência de marketing, porque eu não sei fazer isso. E o segundo passo é divulgar o que você faz de maneira
diferenciada, para gerar autoridade, para você ser visto cada vez mais como uma referência naquele assunto. E aí, a solução será que é contratar uma agência de marketing? Ah, Carla, eu não sei fazer isso. Não quero, não vou aprender, não quero aprender. Eu vou delegar, vou terceirizar o meu marketing. Cuidado! Terceirizar o marketing é perigoso. O marketing é o coração de qualquer negócio. É o coração do seu consultório, da sua clínica. Você terceirizar a divulgação, e a divulgação é só um braço do marketing, tá? Marketing é muito mais do que divulgação. Você terceirizar a sua divulgação, cuidado, é preciso que você entenda minimamente como é que deve ser essa comunicação através de qualquer canal de atração de pacientes, para que você seja visto como alguém diferenciado. Senão, a agência vai fazer panfletagem nas redes sociais. Senão, a agenda vai fazer panfletagem em qualquer canal de atração de pacientes. E aí, como é que você vai ser percebido pelo seu futuro cliente, pelo seu futuro paciente? Você vai ser percebido como mais um entre tantos aí que estão fazendo propaganda. E não vai ser visto como alguém diferenciado. E não vai gerar uma comunicação que traz valorização para você, para a sua equipe, para você que é um dentista que tem uma cadeira odontológica, que atende sozinho, ou para quem tem clínica. Então, como você quer ser percebido? A sua divulgação vai falar muito sobre você. E aí, se você atrair um paciente por um panfleto nas redes sociais, simplesmente uma propaganda, algo bem direto, ou que fala ali de uma promoção, ou de um Botox Day, qualquer coisa assim, qual vai ser a expectativa daquele paciente dentro do seu consultório? Pode ser que a expectativa seja preço baixo ou custo-benefício. Talvez ele não queira pagar ali um pouco mais, porque ele não percebeu você como alguém diferenciado, tá? Então aqui, o segundo passo para o dentista se diferenciar da concorrência é ter uma divulgação diferenciada, ou seja, aparecer de forma mais valorizada, como uma autoridade, se tornando uma referência para as pessoas que estão vendo aquela divulgação, tá? Então vamos lá. E o terceiro passo é aprender e aplicar a comunicação que fecha tratamentos. Então tá, para você ser visto como diferenciado, primeiro, olha para fora, entenda a concorrência e entenda você. O que você pode fazer para se destacar, o que você já faz, quais são os seus pontos fortes, o que você já faz que te diferencia dos outros e o que você faz que o outro está melhor e que você precisa melhorar. Então é olhar para fora e daí depois olhar para dentro do seu atendimento. Segundo passo é divulgação diferenciada, divulgação que traz valorização. E o terceiro é aprender e aplicar a comunicação que fecha mais tratamentos. Ou seja, no momento que o paciente entrou no seu consultório, ele já foi atraído por uma divulgação sua, ele já entrou no seu consultório, já percebeu que você tem ali uma recepção adequada para ele, que o atendimento da sua recepcionista é para ele. Ele já se encantou, já gostou daquele primeiro contato físico ali dentro do seu consultório, da sua clínica. Aí é com você lá dentro da sala clínica. É com o dentista que vai atender. Seja você, seja um outro colega que esteja atendendo. Aprender e aplicar as estratégias para fechar mais tratamentos. Ou seja, como é que deve ser o atendimento lá dentro da sala clínica? Porque não adianta nada
você ter uma divulgação ótima, maravilhosa, agregar valor, nossa, dar informação, dar recomendação. O paciente adorou, aquela pessoa adorou a sua comunicação, não é o lugar certo para mim, viu uma divulgação sua ali, um post seu ali no Instagram, se interessou, agendou, a recepcionista foi ótima, te atendeu muito bem, maravilhoso, você foi feliz, achando que estava no lugar certo, entrou ali na recepção, tudo maravilhoso. Se o cirurgião dentista, quando chama o paciente para dentro, também não surpreendê-lo, ou seja, se ele não der um atendimento ali dentro diferenciado, acabou tudo. Se quebrou qualquer encantamento. Então, o dentista precisa primeiro aprender e depois aplicar as estratégias que fecham o tratamento ali dentro do seu consultório. Porque senão ele não vai ser percebido como alguém diferenciado, não vai ser valorizado e o paciente no final vai falar: ah, doutor, tá caro. Quando um paciente ouve tudo que você tem para falar e aí diz tá caro, doutor, na grande maioria das vezes é porque teve algum problema no meio do caminho ali e você não conseguiu gerar credibilidade, conexão suficiente para ele fechar com você. Então, estruturar uma consulta, estruturar o seu atendimento é fundamental. E isso não se aprende em curso nenhum na odontologia, nem na faculdade, nem em curso de especialização, pós-graduação. Você pode fazer uma pós-graduação em Harvard, em técnica odontológica. Ninguém vai te ensinar como atender o paciente, como oferecer um tratamento para ele, como falar de valor, de custo financeiro, porque para ele é um custo. O dentista quer ser muito valorizado. Não, Carla, mas o paciente não me valoriza. Como assim? Falar que tá caro, não tá me valorizando. É um custo para ele. Sempre que a gente vai pagar por alguma coisa, pode ser um serviço, um produto, para a gente é um custo financeiro, isso é inegável, é lógico que é. Agora, para que esse custo financeiro para o paciente seja menor do que os benefícios que ele vai ter, que ele está tendo em todo o seu atendimento, desde a divulgação, atendimento da recepcionista, em toda a jornada do cliente, jornada do consumo do cliente, você precisa valorizar tudo isso, você precisa se destacar da concorrência. Ele precisa enxergar isso, que os benefícios são maiores que o custo financeiro. E custo para o paciente não é só o financeiro. Tem também o custo de tempo, o custo muitas vezes de parar o carro longe do seu consultório, porque não tem ali um estacionamento bem na frente. São vários custos que o paciente tem e nós também como consumidores. Em qualquer local, sempre que nós vamos consumir algum produto, algum serviço, nós também temos custos. E assim é em qualquer área. Mas, para você fechar o tratamento no valor que você quer, que você acha justo, é preciso que o seu paciente ou o seu futuro paciente perceba mais benefícios, ou seja, mais vantagens do que custos. A vantagem tem que ser maior que o custo. Se o custo para ele for maior que a vantagem, ele não fecha. O custo alto, não fecha. E custo, como eu disse, não é só o financeiro. Tem o custo do mau atendimento na recepção. Tem o custo de uma recepção escura, de uma recepção triste. Tem o custo da dificuldade no agendamento. Puxa, não tem o horário que eu quero. Então, quais são os custos que você está gerando para o seu paciente? E isso é conhecer o próprio atendimento. Então, se você quer se diferenciar, se você quer ser mais valorizado, tem que diminuir cada vez mais esse custo para o paciente. Não o custo financeiro, mas todos os outros. E aumentar aqui os benefícios, as vantagens. Por que ele deveria escolher você e não um outro dentista? Por quê?
Será que o que você pensa que é um diferencial para você, para os seus pacientes, será que é mesmo? E você pode descobrir isso, tá? Através de pesquisa, faça pesquisas, pergunte para o seu paciente. Vai buscar essa informação. Isso é fundamental.